Olá, tudo bem? Estou aqui para te auxiliar a resolver as atividades da semana 2 do PET volume 3 do primeiro ano do ensino médio do conteúdo de Química. Atividade 1. Considere as duas situações seguintes que podem ocorrer quando dois átomos se aproximam. 1. As atrações elétricas são mais intensas do que as repulsões. 2. As atrações elétricas são menos intensas do que as repulsões. Em qual delas ocorreu uma ligação química? Ou seja, para acontecer uma ligação química, sabemos que as atrações elétricas elas devem ser mais intensas, ou seja, elas devem ser mais fortes, mais potentes do que as repulsões. Vai haver atração elétrica e também vai haver repulsão. Então, a atração elétrica ela possui uma maior intensidade. Aí, isso aqui acontecendo, com certeza vai haver a ligação química. Então, em um, é mais provável que ocorra essa união de dois átomos. Atividade 2. Quando dois átomos iguais se unem, há possibilidade de ser iônico ou molecular essa ligação. Então, temos dois átomos iguais. Aqui eu coloquei um exemplo de dois átomos do elemento químico oxigênio. Quando dois átomos do elemento químico oxigênio se unem, forma o gás oxigênio. E como que é feita essa ligação? O elemento químico oxigênio ele tem em sua última camada de valência 6 elétrons livres. Esse outro átomo de oxigênio também ele vai possuir 6 elétrons livres na sua última camada. Então, esses átomos, eles precisam compartilhar os elétrons entre si para que haja a ligação química. Ou seja, eles devem completar ambos 8 elétrons em sua última camada, imitando, assim, um gás nobre. Então, o oxigênio aqui tem 6. Ele pega um desse oxigênio, foi para 7. Ele pega outro desse oxigênio, ele vai para 8. Esse oxigênio aqui que tinha 6 elétrons, ele também vai pegar esse elétron aqui para ele e esse elétron para ele, ficando também com 8. Então, se eu tampar aqui, o oxigênio ficou com 8 elétrons, e se eu tampar esse outro aqui, esse outro oxigênio ficou com 8 elétrons. Cada par de elétrons desse daqui, eu substituo por um traço, eu represento aqui, nesse caso, a fórmula estrutural. Então, o oxigênio aqui, outro oxigênio aqui. Aqui onde tem 2 elétrons, eu coloco um traço. Aqui tem 2 elétrons, eu coloco um traço. Isso aqui chama fórmula estrutural. Aqui onde eu coloquei representando os elétrons, é chamado de fórmula de Lewis, ou então fórmula eletrônica. E aqui, onde eu tenho a fórmula mínima do composto formado, da molécula, eu tenho a fórmula molecular, indicando que eu tenho 2 átomos do elemento químico oxigênio. Então, aqui, quando 2 átomos iguais se unem, há a possibilidade de ser iônica ou molecular. Nesse caso, vai ser uma ligação molecular. A ligação vai ser covalente, formando o composto molecular, né? E aqui, como serão distribuídos os elétrons em torno dos núcleos nesse tipo de ligação? Aqui eu mostrei os elétrons em volta do átomo, mostrando como é feita a ligação, e justifique com desenho. Aqui eu coloquei o desenho dos átomos e dos elétrons e dos pares de elétrons representando a ligação. A ligação covalente, para formar o composto molecular, ela tem que ser formada de um elemento químico ametal com outro elemento químico ametal e vai haver o compartilhamento de elétrons. Nenhum ganha, nem o outro perde, ou seja, cada um vai compartilhar o que tem com o outro para que todos ficam estabilizados. Atividade 3. Observe o modelo de ligação química a seguir, antes da reação e aqui após a reação. Então, aqui eu tenho um átomo de sódio e aqui eu tenho um átomo de cloro. Aqui a quantidade de elétrons que tem em volta do núcleo desse átomo de sódio é: a primeira camada eu tenho 2, a segunda camada eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aqui os 8, e na última camada eu tenho apenas um elétron, tá aqui o 1 elétron. Somando 2 com 8, 10 e 1, 11,
eu tenho o número atômico do átomo de sódio, que é 11. O átomo de cloro, eu tenho aqui 2 em volta do núcleo, 1, 2. Depois eu tenho 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E depois eu vou ter 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Somando 8 mais 2, 10, com 7, 17. Então, o átomo de cloro ele tem 17 elétrons ou 17 prótons, que é o seu número atômico também 17. Então, ele está neutro. Aqui, esse zero acima do Cl indica que ele não está nem perdendo e nem ganhando elétrons. O sódio aqui também ele está neutro porque ele não está perdendo e nem ganhando. Está Na zero. Quando há uma aproximação entre esses dois átomos, vai ocorrer uma ligação química. A ligação química que ocorre é a ligação química chamada iônica, ou seja, vai formar íons, onde um vai perder, o outro vai ganhar elétron. Então, nesse caso aqui, eu tenho aqui o sódio, eu tenho um elétron sozinho na última camada. Então, sempre os elementos químicos, para fazer a sua ligação química, eles devem completar 8 elétrons na sua última camada. Então, isso vai imitar os gases nobres que já estão estabilizados. Como é que eu tenho um elétron sozinho? Qual é melhor? Eu ter que juntar mais 7 elétrons aqui em volta, para que ele fique com 8, ou tirar esse elétron que está sozinho e ele ficar aqui só com a outra camada mais interna, que é 8. Olha o cloro. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qual é mais fácil? Retirar esses 7 elétrons para esse que tem só 1, ou pegar só esse que tem 1 e colocar aqui nesse que já tem 7. É uma questão de lógica. Como esse tem 1, é mais fácil eu pegar esse 1 e colocar junto com esse outro que já tem 7. É a mesma coisa de vocês estar fazendo coleção de figurinhas. Um aluno tem uma figurinha só, o outro tem 7 figurinhas, e o álbum será completo com 8 figurinhas. Então, é mais fácil quem tem uma figurinha ceder para aquele que já tem 7. E esse aqui vai completar as 8. Esse daqui, ele não fica com nada nessa camada, mas ele fica com 8 na outra camada mais interna. Então, isso aqui acontece nas reações químicas, ocorrendo a ligação química iônica, porque vai formar íons. Esse sódio, ele vai perder esse elétron, ele vai ficar com a carga Na+. É só o mais porque é só 1. Se fosse 2 elétrons, seria mais 2. Se fosse 3 elétrons, seria mais 3. O cloro, por sua vez, ganhou um elétron só, então a carga dele vai ser menos, ou seja, ele ganhou um elétron. Se ele ganhasse aqui 2 elétrons, ele ia ficar menos 2. Se ele ganhasse 3 elétrons, ele ia ficar menos 3. Então, após a reação, o sódio ficou aqui só com as duas camadas, essa de 2 e essa com 8. Os seus elétrons somam-se 10 elétrons. A sua eletrosfera fica igual à do gás neônio, o gás nobre neônio. E a reação acontecendo aqui, o cloro ele vai ficar com 18 elétrons. É 2 dessa primeira camada, 8 dessa outra e mais 8 dessa outra camada. Ele vai imitar o gás nobre argônio. Então, com isso, pergunta-se, assinale a afirmativa incorreta. O esquema acima serve para explicar a ocorrência de uma ligação química do tipo covalente? Não, essa afirmativa está errada, porque a ligação covalente acontece compartilhamento. E nesse caso acima, houve uma transferência de elétrons. O sódio cedeu um elétron para o cloro e o cloro ganhou um elétron do sódio. Nesse caso é metal com a metal, é a ligação química iônica. Essa aqui é a afirmativa incorreta, letra A. Letra B. O átomo de sódio fica positivamente carregado, cátion, e o de cloro fica negativamente carregado, o ânion, corretamente. Então, quando o átomo de sódio
ele perde um elétron, ele se forma o cátion, com a carga positiva. E o cloro, ele ganha um elétron ficando com a carga negativa. Ou seja, ele tinha antes somente 17 elétrons. Ele ganhou mais um elétron, então ele ficou com 18 elétrons. Por isso ele ficou com a carga negativa. A carga dele fica menos 1, porque ele já tinha 17 elétrons e 17 prótons. Ele ganhou mais um elétron, ele ficou com 18 elétrons e 17 prótons. Então, ele ficou com um saldo negativo de 1 elétron. Letra C. A transferência de um elétron da eletrosfera do sódio para a do cloro faz com que os átomos percam a sua neutralidade. Correto. Antes, o sódio era zero, ele não perdia nem ganhava, o cloro zero, porque também não perdia nem ganhava. Quando o sódio perdeu um elétron, ele ficou mais um ou mais. E o cloro ficou menos, significa que ganhou. A letra D. Após haver a transferência de elétrons, ambos os átomos adquirem configuração semelhante à dos gases nobres. Correto. Se eu olhar o número atômico do neônio, eu vou ver que o número atômico dele é 10, igual à quantidade de elétrons que o sódio ficou. E, olhando o número atômico do argônio, eu vou ver que o número atômico dele é 18, igual o cloro ficou aqui depois da reação. Letra E. Enquanto os átomos dos elementos representados no modelo estiverem afastados, praticamente um não exerce influência sobre o outro. Correto. Para haver a ligação química entre os átomos, eles devem estar aproximados um do outro. Então, nesse caso, se estiver afastado, não vai ocorrer a ligação química. Atividade 4. Assinale o elemento químico cujos átomos possuem estabilidade eletrônica. Então, analisando na tabela periódica, o alumínio, o hélio, oxigênio, enxofre e o potássio, o único elemento químico que pertence à última coluna da tabela periódica, que é a chamada gases nobres, que é a coluna ou família ou grupo 18, é o hélio. Então, o hélio ele é um gás nobre já com a sua estabilidade eletrônica pronta. Então, os demais elementos eles precisam se unirem com outros átomos de outros elementos ou iguais para que eles possam adquirir também essa estabilidade eletrônica. Então, a letra B, He, hélio, é um gás nobre, é a alternativa correta. Pessoal, finalizamos aqui a correção de mais uma semana. Deixo aqui um abraço de longe a cada um de vocês. Não se esqueça de dar um like nesse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e não esqueça também de ativar o sininho para receber as notificações aí das próximas correções. Tchau, fiquem com Deus, um abração a todos.